Em 1992 o Botafogo foi vice-campeão brasileiro perdendo a final para o rival Flamengo. Essa posição deu ao Glorioso uma vaga na segunda edição da Copa Comebol que seria disputada no segundo semestre de 1993. A diretoria havia se livrado de medalhões do elenco de 92 e investiu em um elenco mais modesto. E o Botafogo foi um desastre no Brasileiro de 1993, ficando em último lugar no grupo A com apenas 6 pontos em 14 jogos. Mas na Copa Comebol, a história foi bem diferente. O time estreou contra o Bragantino, um dos times mais fortes do país na época. Mas o Botafogo não se intimidou com a fama do rival e venceu o duelo de ida no Rio. Por 3-1 com 2 gols de Simval e 1 de Marcelo Carioca, o Glorioso também venceu em Bragança Paulista por 3-2 com mais 2 gols de Simval e 1 de André Duarte. O adversário seguinte foi o Caracas da Venezuela. No primeiro jogo na capital venezuelana o Botafogo fez 1-0 com gol anotado por Simval. Na volta um tranquilo 3-0 com 2 gols de Rogerinho e 1 de Alessio garantiu a tranquila classificação. Embalado, o Fogão foi com muita confiança para a semifinal, onde enfrentou o Atlético Mineiro. Na ida o Galo venceu por 3-1, gols de Valdir Benedito, Leandro Tavares e Reinaldo. Enquanto Simval descontou para o Botafogo, o gol solitário do atacante foi fundamental para manter o Botafogo vivo. Na volta em Niterói, o Botafogo teve o desfalque do goleiro Carlão, que se lesionou no duelo contra o Galo. Com isso, o goleiro William Bacana assumiu a titularidade e viraria um símbolo da campanha tempos depois. Em casa, o Botafogo fez provavelmente seu melhor jogo na competição e venceu por 3-0 com gols de Simval, Rogério Pinheiro e Eliel. O Glorioso estava na final e iria enfrentar o sempre perigoso Peñarol, que tinha bons jogadores como Da Silva, Perdomo, Bengochea e de Los Santos. Pelo caminho daquela Copa Comebol, o Peñarol eliminou Huracan, Colo-Colo e São Lourenço. No primeiro jogo, em Montevidéu, o time brasileiro saiu na frente com Perivaldo. Logo aos 4, Mazotero empatou aos 36. O resultado deixou tudo aberto para a volta, no Maracanã. E o placar foi bom diante das circunstâncias de um jogo duríssimo. No dia do jogo de volta o Maracanã recebeu pouco mais de 45 mil pessoas. E a partida foi dramática. O Peñarol abriu o placar com Perdomo, aos 35 do primeiro tempo, aproveitando um erro de Suélio. No intervalo, o técnico Carlos Alberto Torres sacudiu o elenco e fez os jogadores entrarem com mais garra na segunda etapa. Aproveitando o excesso de faltas do rival, o time botafoguense empatou aos 7, em cobrança de falta de Eliel. Aos 22, outra falta perto da área e o artilheiro Simval virou para o Botafogo em cobrança espetacular. A vitória por 2-1 parecia consolidada. Mas o velho ditado tem coisas que só acontecem com o Botafogo apareceu de novo. Já nos acréscimos, a zaga deu espaço demais para um ataque uruguaio e Otero empatou, jogando uma ducha de água fria nos brasileiros. A partida foi direto para os pênaltis. Tensão no Maracanã, que aumentou quando Simval, que foi decisivo ao longo da campanha, errou a primeira cobrança. Mas William Bacana manteve a esperança viva ao defender o chute de Ferreira. Na sequência, Suélio, Perivaldo e André fizeram para o fogo, enquanto Da Silva converteu para os uruguaios e Gutierrez mandou para fora. Na cobrança derradeira do Peñarol, de Los Santos não superou William Bacana, que espalmou a bola e ainda viu a redonda trincar a trave. O placar de 3-1 garantiu o primeiro grande título internacional do Botafogo. O atacante Simval foi o artilheiro do torneio com 8 gols. A conquista foi surpreendente pela limitação do elenco do Botafogo na época e por todos os percalços que a equipe teve ao longo do ano e mostrou o enorme trabalho feito por Carlos Alberto Torres e a entrega dos atletas nos jogos decisivos. Em 8 jogos, o Botafogo venceu 5, empatou 2 e perdeu apenas 1. Foram 17 gols marcados e 9 gols sofridos.